What's up, kids? How are you doing? You okay? Tô indo ao shopping fazer umas comprinhas, depois eu vou tomar um sorvete e em seguida eu vou voltar para casa. Vamos lá comigo? Bora lá! Você percebeu que nessas 5 frases que eu usei o verbo ir? O verbo ir no inglês é o verbo go, você sabe disso. Ele é tão comum em inglês quanto em português. O que eu não sei e quero tentar ajudar é se você sabe usá-lo de todas as suas formas, em toda a amplitude que ele tem. Se você não sabe, fica comigo que nos próximos minutos eu tenho certeza que eu vou te surpreender e você vai curtir esse vídeo. Let's get it started! E antes de eu começar, deixa eu já pedir para você deixar o seu like aí, inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário no final desse vídeo, ok? Mas afinal de contas, de onde vem a dificuldade de utilizar o verbo go? Vem de uma coisa chamada collocation, ou seja, que são as palavrinhas que vêm juntas do verbo, certo? Porque afinal de contas há uma variedade muito grande. Você pode usar o go e um lugar do lado, você pode usar o go e a preposição to do lado, você pode usar o go, a preposição to e o artigo a or and do lado, você pode usar o go, a preposição to e o artigo the do lado, você pode usar o go mais um verbo no infinitivo, o go mais um verbo terminando em ing e também o go mais um substantivo do lado. Para todos esses casos nós vamos ver exemplos e você vai aprender todos eles, pode ficar tranquilo. Vamos começar pela expressão mais curtinha de todas elas, que é go home. Ninguém fala go to home, você fala go home ou go back home se é para voltar para casa. E assim sempre será, porque nós estamos falando de collocation, ok? No segundo passo você pode usar go to e aí vai vir algum lugar do lado, como go to church, go to school, go to college. Em todas essas expressões você não vai usar artigo nenhum dando entre elas. Go to church, go to school, go to college, certo? Para dizer os lugares que você frequenta. Por essa razão esse artigo the não vai estar lá. Então para dizer que você vai para a escola, que você vai à igreja ou que você vai à faculdade, que você frequenta, go to school, go to church and go to college. Mas você pode também usar o verbo go junto da preposição to e um artigo indefinido do lado para falar que você vai a um lugar. Lembra que o a or an quer dizer um ou uma para coisas indefinidas. Por essa razão você diz I go to a restaurant, I go to a party, I go to a meeting. Indefinidamente, você não está especificando qual festa, qual encontro ou qual restaurante você vai. E aí nós temos mais uma colocação de go to e um artigo do lado. Mas você também pode usar, agora diferentemente, um artigo definido para coisas definidas. Veja, e nós estamos falando aqui de collocations, não existe uma regra que diga por que assim ou por que assado. Mas, de modo geral, a gente vai falar I go to the gym para falar que vai à academia, I go to the beach para falar que vai à praia, I go to the bank para falar que vai ao banco. Certo? Que não são locais que, embora você frequente, são, novamente, não há uma explicação a rigor gramatical por detrás disso, mas sim a tal da collocations. Então a diferença entre o verbo go e o que vai do lado dele, quando nós estivermos falando sobre um lugar, certo? Passa por isso, collocations, right? Não procure encontrar explicações gramaticais para isso, mas apenas entender. E eu aqui citei algumas das mais comuns expressões que a gente usa usando o go para algum lugar. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Existe também o tradicionalíssimo going to, que é chamado de muitas vezes de gonna. Lembra que depois do verbo to be, se você usar o going to para falar de uma coisa que você vai fazer no futuro, que em princípio é algo que está próximo de acontecer. Você pode dizer I'm going to the beach tomorrow, ok, certo? Você poderia usar o will, que é o contraponto do going to, mas o will é usado para definir um pouco mais dos desejos que nós temos. Por essa razão, a diferença basicona entre going to e o will será que o going to está mais próximo de acontecer, é algo que está planejado, ao passo que o will vai falar de um desejo que você tem, de uma coisa que você pensa em fazer, mas que não tem hora marcada. Por essa razão, então, o going to, traduzindo com relação ao português, seria eu vou comer pizza amanhã. I'm going to have pizza tomorrow. Se eu disser que eu quero comer pizza, que eu tenho intenção, em algum momento, I will have pizza sometime. Seria essa a básica diferença entre going to e o will. Uma outra forma, a terceira forma bastante usada do verbo go, veja que o going to que a gente falou agora vai sempre estar do lado do verbo no infinitivo, ou seja, a forma básica do verbo, ok? Mas agora a gente vai usar o verbo go junto de verbos de movimento, para simplesmente dizer o seguinte, go shopping, she goes shopping every day. Ou seja, ela vai às compras todos os dias. He goes fishing on the weekends. Ele vai pescar no final de semana. Então observa que quando o verbo go estiver sendo usado junto de um verbo de movimento,
ele vai trazer esse verbo terminando em ing. A tradução não muda nada para você, porque uma tradução sempre requer uma adaptação. Por isso, se eu disser I go surfing, eu estou dizendo que eu vou surfar. E simples assim, não vou dizer eu vou surfando, porque não teria o menor sentido. Tá claro isso para você? E veja bem, a diferença entre she goes to the shopping mall, mas veja também, a gente não fala to the shopping mall, she goes to the mall. Mas vamos dizer que queira dizer to the shopping mall. She goes to the shopping mall é uma coisa, ela vai para um lugar. She goes shopping é uma outra coisa. Tá claro isso? Então, ir para um lugar e ir fazer alguma coisa. Go to the mall and go shopping. Ok? Um quarto caso, que também é bastante comum e um pouco diferente para nós, passa por usarmos o verbo go junto da preposição for, para dizer que nós vamos agora não para algum lugar, nem para fazer alguma coisa, mas que nós vamos um substantivo. Observa só o exemplo. Se eu disser assim, let's go for a walk, vamos para dar uma caminhada. Let's go for a ride, vamos dar um passeio. Let's go for a drink, vamos tomar uma bebida. É super comum e nesse momento o verbo go está sendo usado como um phrasal verb, que é um pouco diferente. Eu vou deixar na descrição aqui, inclusive, um vídeo completo que eu tenho utilizando todas as formas do verbo go como phrasal verb. Aí você procura aqui embaixo, ok? E para a gente fechar, tem expressões comunsésmas, como as que eu uso, por exemplo, assim, here we go, bora lá, ou let's go, vamos, ou let's go shopping, vamos fazer compras, ou ainda, go for it, vá em frente, ou go ahead, siga em frente, ou ainda, go online, que significa entrar na internet ou surfar na web, como seja. São todas expressões que utilizam do verbo go dentro dessa perspectiva que a gente colocou aqui, chamada collocation. Então nós trabalhamos 5 diferentes casos, espero que você tenha entendido todos eles, mas não a fim de buscar uma regra gramatical para explicar quando usar um, quando usar outro, mas sim para entender que essas 5 diferenças e que elas passam por expressões do verbo go juntamente de preposições ou artigos ou coisas afins. E dessa forma eu espero então que você tenha curtido esse vídeo, para mim foi super legal fazer e puxa vida, deixa seu comentário aí embaixo que essa é a melhor parte do vídeo, ok? Thank you so much for watching this class, I see you next time and God bless you, bye bye, now!